Voltamos. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo o material. Acho que sim, né? Aqui é o slide onde a gente parou. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, então tá joia, tá joia. Tô vendo aqui, a maioria permaneceu. Deixa eu dar o meu abraço aqui, enquanto isso o pessoal vai voltando. Cássia, Vitória Santos, Fabiane Frade, Aline Alejandra, Gabriela, João Vitor, Arthur, Bia Luz, Patrícia Flaviana, Tainara, Glenda, Thaís Mapa, Alexandra, Ellen, Marcos, Stephanie, Sabrina, Bia, Leandro, tem a Bia Rocha, tem a Bia Luz, Daniela Cristina, Daiane, Tassiele, Marcelo, o Mussa, Igor e Melina. Então, sejam bem-vindos, viu? Bom dia a todos. Aqueles que eu ainda não tinha falado o nome aqui, né? Eu gosto de falar no iniciozinho, é bom que a gente fala, dá um oi e dá oportunidade para os colegas retornarem, tá bom? Chamando a atenção para participação. Quero saber se eu já tinha feito essa pergunta antes, mas porventura alguém ainda tem alguma dúvida, gente, no que já foi falado até então? Querem participar, falar alguma coisa? Para a gente não prosseguir, né? À medida do possível, perguntar mais próximo fica melhor, porque aí para todo mundo acompanhar, né? Às vezes a sua dúvida pode ser do colega também, tá bom? Então, não deixem de participar, de perguntar. Enfim, então vamos. Daqui, só para vocês lembrarem, né? Eu vou fazer o seguinte: vou chegar um momento aqui, quando a gente tiver faltando alguns minutos para o término da nossa aula, eu vou parar onde eu estiver e vou dar as perguntinhas, tá? Porque aí é bom que eu acabo forçando a participação de vocês, tá certo? Vou acompanhar aqui, às vezes a gente já pode até chegar. Se chegar, ótimo. Mas se não chegar, eu vou interromper, porque aí é uma maneira que eu tenho de fazê-los participar, de perguntar, de responder, tá certo? Então, vejamos. Deixa eu colocar aqui meu pointer. É onde nós estávamos falando, né? Dos fatores que possam colaborar para o processo de evolução do câncer, que, como nós falamos, possa ter, né, características pessoais associadas ou características do próprio câncer e também, além de características ambientais, que são muito fortes. Aqui eu coloco para você, são 2 slides, na verdade, se não me engano, em termos de representação, né? Colocando como a gente tem o surgimento e esse desenvolvimento, esse processo de evolução. Reparem aqui, vocês, que de uma maneira geral, nosso organismo, ele está sempre sendo susceptível, né, às interferências do meio. E temos fatores cancerígenos, né? Quer sejam características genéticas, quer sejam características ambientais, como a gente acabou de falar no slide anterior, que eles incidem sobre os nossos tecidos. E a partir daí, de uma maneira mais específica, incide sobre a nossa célula. Como eu falei com vocês, o fator preponderante é gerar alteração a nível de DNA, gerar alteração a nível daquilo que é repassado de informação genética de célula a célula. Então, a partir do momento que eu tenho uma célula inicialmente normal, eu tenho aqueles fatores cancerígenos, né, dos quais nós falamos, ele possa fazer uma alteração a nível de DNA, e aí eu tenho agora a identidade de uma célula alterada, que é uma célula que houve o quê? Uma neoplasia. Tá? Então, o que é importante? Que a partir do momento que essa célula se diferenciou, perdão, e essa característica aqui para vocês observarem de diferenciação, o autor do desenho, né, representou e nos fez até um chamado em relação à coloração para ser mais gritante, né? Oh, perdão, não era para trás, não é para frente. Aí reparem vocês que essa célula, né, que se diferenciou, que é uma célula alterada, tumoral, maligna, ela começa a se multiplicar,
né? Esse processo de multiplicação é quando ela vai dar origem a novas células idênticas a ela, né? E esse que é o grande detalhe, porque essas células são características da grande parte das nossas células que constituem nossa estrutura corporal, a capacidade de dar origem a novas células. E essas células tumorais, elas continuam com essa característica. Seria muito interessante se, diante de uma mutação, ficasse só ela, mas não é a realidade. Ela vai dar origem a várias outras iguais a ela, ou seja, novas células completamente diferentes daquele aspecto celular padrão considerado normal serão presentes naquele ambiente tecidual. E ele vai crescer, né? Esse que é o grande detalhe. Ele vai se expandir. É a partir daí que a gente observa naqueles desenhos esquemáticos que nós vimos anteriormente, que a estrutura tumoral ela vai só aumentando, né? E aí eu já falei isso com vocês, eles vão invadindo tecidos vizinhos, que é o que a gente também denomina, vocês podem observar nos livros textos, tecidos subjacentes, né? Então, eles vão invadindo tecidos e podem, inclusive, através daquelas vias de disseminação que nós citamos, através de cavidades, via hematogênica ou via linfática, elas podem se desprender e realizar metástases em outros ambientes, né? Estabelecendo-se, então, ali, no processo evolutivo, além daquela progressão, agora a disseminação em outros locais, ocasionando-se um tumor secundário. Existem, lógico, né, alguns fatores que possam interferir, favorecer a essa expansão mais intensa. Como a gente falou, no câncer, a grande maioria das vezes, eu tenho ali uma alteração celular e que eventualmente ela vai ficar dentro de um intervalo de tempo para esse crescimento, para essa expansão, né? Agora, existem alguns fatores que possam também colaborar para que essa expansão ocorra de uma maneira mais pronunciada, como, por exemplo, a alteração hormonal. Tá? Logicamente que isso não vale necessariamente para todos os tipos de cânceres, mas existem alguns que eles sofrem interferência hormonal, tá? O clássico, né? A gente fala muito da mama, porque ela realmente esteja muito associada a variações hormonais. E aí você fala, Luciene, mas nós mulheres estamos constantemente, né? Com alterações hormonais, advindas do próprio ciclo menstrual, eu concordo com vocês. Mas nós temos momentos que sejam cruciais. Primeiro, na fase, né, reprodutiva, que é a gestação, tá? Na gestação, nós temos ali uma alteração hormonal gigantesca, que é bem particular, até mesmo porque é fundamental para que haja garantia, né? Que o meu organismo consiga manter aquele período gestacional. Então, é fruto desse momento específico da nossa vida, uma grande alteração hormonal. E a outra fase, aí seria um marco, né? Justamente quando eu deixo de ter essa fase reprodutiva de uma maneira ativa e entro agora num momento em que o meu organismo vai se organizar de forma a não ter ali a fertilização, que é no momento da menopausa, onde todas as alterações hormonais vão trabalhar no sentido de cessar, né, a ovulação. E, consequentemente, a partir do momento que eu tenho isso, né, que isso ocorre, eu não vou ovular, consequentemente, eu não vou engravidar mais. Então, existem esses dois momentos que são já clássicos na vida das mulheres, que essa grande alteração hormonal, ela possa ser tão fortemente pronunciada que ela possa colaborar para um crescimento, né, da situação tumoral. Não que ela vá fazer com que eu tenha, mas às vezes aquela já existia, já estava aquela incidência de células alteradas,
mas essa alteração brusca hormonal incide, né, sobre esse processo evolutivo do câncer. Não sei se vocês conhecem, já ouviram relatos. É possível, sim. Às vezes a gente verifica a mulher numa fase tão feliz da vida dela, né? Particularmente, está ali, grávida, às vezes até muito associada à primeira gravidez, muitas vezes, tá? E de repente, diante de um diagnóstico de a identificação da gravidez, possa vir seguido o diagnóstico de câncer. Tá? Então, isso é possível, sim, e isso tem-se a ver com essas interferências hormonais que sejam mais pronunciadas, tá bom? E outro fator que também nós já comentamos aqui, que a partir do momento do processo mesmo de maturação, de amadurecimento das mulheres, né? Envelhecimento. É porque eu não tô querendo chamar de velho, porque 40, 50 anos nós não estamos velhos, mas nós estamos no processo, né, de maturação, de sermos cada vez, né, mais, enfim. E ter ali, nesse momento, o processo de menopausa, que é uma interferência hormonal muito grande. A gente sabe, até mesmo pelos relatos, né, de quem já passou por isso, algumas queixas clínicas muito pontuais, além daquilo que possa acontecer internamente, que a pessoa nem necessariamente percebe e que acaba, né, incidindo no crescimento tumoral, tá bom? Por isso que tende a ser mais frequente o diagnóstico de cânceres e principalmente de câncer de mama a partir dos 40 a 50 anos de idade. Quando essas características, né, normalmente a menopausa, ela ocorre por volta dos 48, 52 anos de idade. Então, também outro fator que não significa que seja assertivo, né? Que obrigatoriamente toda mulher vai entrar na menopausa dentro desse período, mas epidemiologicamente a gente consegue estabelecer uma faixa de idade que é mais comum, tá? Que quando a gente fala sobre invasão tumoral, a gente precisa aí de pontuar. Nós vimos que nos tumores benignos não há invasão, né? Eles são estruturas que são concisas no local do qual eles se desenvolveram, isso a gente viu. Estamos falando aqui porque aqui eu sou obrigada a falar sobre invasão local. Então é importante que a gente consiga diferir bem direitinho de uma característica de um tumor em relação ao outro, né? Então aqui eles ficam literalmente numa situação bastante específica, não invadem de outros locais. Ao passo, gente, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu iniciei a gravação, deixa eu ver aqui, que agora eu fiquei na dúvida. Ah, iniciei, viu? De repente, me deu uma dúvida aqui, eu falei assim, gente do céu, eu iniciei a gravação desse segundo momento, né? E é necessário para mim depois postar lá. Bem, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo meu material? Estão. Porque toda vez que eu mexo, eu também fico insegura aqui. Isso, ótimo. E nós vimos que é característica, logicamente, do situação tumoral maligna, essa situação de invasão, que eles acabam sendo infiltrativos, né? Penetrando nos tecidos, inclusive podendo ir para outros locais. Por que que isso é importante? Porque isso incide, inclusive, no processo cirúrgico, tá? A partir do momento que essa característica tumoral maligna de invasão faz com que ali, durante o processo, o ato cirúrgico, a retirada do tumor, ela ocorra numa extensão de área muito maior, tá? Às vezes até do que não está necessariamente sendo visto mais aquela situação tumoral. Por quê? Pela possibilidade de células cancerígenas naquela área, tá? Então ela acaba comprometendo mais tecidualmente, acaba inclusive tendo, né, que ter a retirada ali de vascularização, de linfonodos próximos, tá? Aí uma coisa muito importante na hora que eu falei de vascularização, de chamar a atenção de vocês. Vocês já perceberam a importância da vascularização para o desenvolvimento do tumor? Sim, porque o que é o tumor? Ele vai crescendo. Eu tenho a nova
formação de células, né? E essas células também precisam de oxigênio e nutrientes. Então, a expansão tumoral, ela ocorre porque o nosso organismo, ele consegue formar, inclusive, novos vasos sanguíneos para dar o suporte de oxigênio e nutrientes necessários a essas células novas. Então, na hora que a gente fala dessa invasão das células tumorais ao entorno do local afetado, isso só ocorre, tá? Em função dessa característica do nosso corpo. Inclusive, é importante destacar, porque se tivéssemos, né? E eles trabalham muito até no contexto de tratamento, né? O que nós poderíamos fazer de futuro para limitar a presença dessa vascularização nesses tecidos invasivos, né? Porque a gente ia limitar o desenvolvimento do tumor, porque uma se mantém viva se não tiver oxigênio e nutrientes. O grande problema é que o meu organismo não consegue definir o que é local, né? O que é uma região em que, porventura, eu tenho ali a necessidade de diminuição da oferta de oxigênio ou não. É incrível o nosso organismo, né? Bem, eu coloco aqui para vocês já devem ter ouvido, ter até prestado atenção, até mesmo no que hoje a gente já citou. Existe uma nomenclatura para designar o que é benigno, o que é maligno, tá? Embora, logicamente, a toda tentativa de padronização exista sempre exceções à regra, né? Na biologia é sempre assim, mas de uma maneira geral a gente consegue explicar e a gente consegue ali ter uma noção de nomenclatura de uma maneira generalizada, tá bom? Bem, o nome, né, se dá, a caracterização da nomenclatura, ela possa ser através de sufixos, como eu vou apresentar para vocês, ou também existem alguns tumores que são designados, são dados o nome a eles, fazendo uma menção, por exemplo, ao pesquisador que identificou o primeiro caso daquele câncer. Eu particularmente, não só eu particularmente, de uma maneira geral, a sociedade de anatomia, de patologia, né? Quando se estabelece nomenclatura, essa caracterização de sufixos, de determinações, elas tendem a ser mais prevalentes, porque elas são mais sugestivas, né? A partir do momento que eu dou o nome, eu vou fazer agora uma noção ao pesquisador, né? Poxa, ninguém necessariamente vai ter uma referência pela nomenclatura do que se trata, tá? Então, mas isso existe, né? Eu vou apresentar a vocês daqui a pouco, vocês vão entender isso que eu estou falando. Olhem só, os tumores benignos, nós identificamos através do sufixo "oma". O que é? Por exemplo, fibroma, né? Fibroma, essa finalização aqui do sufixo "oma", que é um tumor benigno de tecidos fibroblásticos, né? Por exemplo, nós falamos aqui hoje, não sei se vocês se recordam, lembra o tumor benigno de região glandular? Ele é denominado de adenoma. Tumor benigno daquelas estruturas verrucosas, papiloma. Enfim, só para vocês identificarem, perceberem que quando tem esse sufixo "oma", é indicativo de um tumor benigno, tá bom? Por outro lado, como eu falei com vocês, como sempre existem exceções, hepatoma, linfoma e melanoma são tumores malignos do fígado, dos linfonodos e ali daquelas células dos melanócitos, né? Presentes ali no ambiente tegumentar. Então, sempre tem exceção, mas de uma maneira geral, nós utilizamos esse sufixo "oma". Eu coloco assim, gente, até para vocês terem uma noção. Não vou ali cobrar, tá? A decoreba em relação a isso. Mas é importante, porque de repente vocês vão ler sobre um assunto, vão ler um artigo científico, tem ali a denominação, então, logicamente é importante de que a gente saiba, né?
Mas eu não vou, não é essa questão, ela vai perguntar, eu tenho que guardar a exceção, não. Que isso seja natural, que a gente tenha o cuidado da observação, né? As estruturas, nós já tínhamos falado anteriormente, né, no papiloma, que ele é uma alteração, um tumor benigno, né, onde tem a presença de verrugas provenientes ali, inclusive de estruturas virais. Existe aqui também, se vocês observarem, o papiloma ele possa ser observado, essas estruturas verrucosas, não só presentes, né, no epitélio, no tegumento, como também presentes em cavidades internas, como mucosa oral. Olhem só, aqui na região da mucosa oral e aqui na região da laringe. Só para vocês se recordarem, a gente tem aqui, né, a região das cordas vocais, e aqui depois da estrutura da laringe a gente vai ter traqueia, brônquios, enfim, a coisa se estende, né? Mas só para vocês até terem a percepção aqui da observação da região, para a gente entender em termos de foto, né? Aqui, ó, existem essas estruturas verrucosas, tanto nessa região, inclusive aqui incidindo sobre a gengiva, e aqui na própria malha tecidual que envolve a região da laringe, tá bom? Então, aqui é um tumor benigno, é o papiloma, e que está presente, né? Logicamente, o que isso gera no indivíduo? Um desconforto, obviamente, às vezes até consequências na região, né? Que no caso, já que faz parte da fonação, da fala, possa ter o comprometimento também das cordas vocais. O tumor maligno, a gente utiliza o sufixo sarcoma. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Enquanto que o benigno é oma, nós temos a possibilidade aqui dos tumores malignos. Quando referem-se a atuar em tecidos mesenquimais, sarcoma, tá? Ou quando a gente observa em tecido epitelial, carcinoma. Se vocês observarem, assim, mas por que essa distinção? Tem a ver com o nosso iniciozinho de aula hoje, tá? Quem perdeu, enfim, ou quem não está se recordando, não deixem de prestar atenção. Lá hoje no início, eu falei que o tumor maligno, ele possa ser classificado de acordo com a sua origem, se é tecido epitelial ou se ele é tecido mesenquimal, tá bom? E se ele é mesenquimal, então o sarcoma, osteosarcoma, fibrosarcoma, condiosarcoma, se é ósseo, se é tecido fibroblástico, se é tecido cartilaginoso, né? Inclusive aqui, ó, para vocês perceberem, na hora que a gente falou de câncer ósseo, né? Olhem o osteosarcoma, né? Olha a projeção tecidual que nos se faz, né? No tecido ósseo. Carcinoma, então, se é epitelial, inclusive aqui, ó, o adenocarcinoma, né? Que é um clássico presente no região pulmonar, tá bom? Bem, a gente também, sempre existem as exceções, né? Então, existem tumores malignos de origem epitelial que guardam, né? São justamente aquelas exceções que eu falei anteriormente, porque eles guardam o sufixo oma e não carcinoma. Enfim. Aqui eu falei com vocês que a nomenclatura ela é baseada tanto, né, nessas etimologias, ou quando você coloca um sufixo, ou quando você faz menção ao pesquisador que descreveu aquele quadro pela primeira vez. E, particularmente, eu coloco aqui para vocês como exemplo o linfoma de Burkitt. Por quê? Porque ele é uma situação tumoral, tá? Logicamente, aqui o objetivo é apresentar por quê? Ele é um linfoma, ele é um tumor maligno, que ele faz menção ao pesquisador Burkitt, que foi o que o descobriu pela primeira vez. Mas por que a identidade dele? Por que a gente coloca, né, essa menção? Porque essa alteração tumoral é o tipo de tumor maligno humano que cresce mais rapidamente,
tá? Nós falamos aqui hoje, de uma maneira geral, os tumores malignos, eles tendem a evoluir, né, de uma maneira mais lenta, mas esse tumor, ele tende a crescer mais rapidamente. Inclusive, quando a gente joga na internet, é muito tendencioso vocês verem imagens, assim, gigantescas, com alterações que realmente são bastante chamativas, né? Você fala assim, Luciane, eu não ouço necessariamente muito falar nesse tumor. De fato, aqui no Brasil, ele não é tão prevalente, não, tá? Ele é mais endêmico nos países da África Central, tá? E também é presente nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, ele é uma incidência de linfoma infantil, tá? De tumor infantil. De uma maneira geral, aproximadamente, para vocês terem uma noção, 30% dos linfomas, eles ocorrem, né? Por um linfoma de Burkitt, e que mais característico em crianças, tá bom? E embora seja muito evidente essas observações da região da face, não significa que o tumor possa se desenvolver exclusivamente nessa área, não. Possa também promover alterações de tumores na região do trato digestório, tá bom? A gente destaca porque como ele tende a evoluir de uma maneira mais rápido, ele acaba sendo bastante chamativo, um fator aqui para gente interessante de apresentação, tá bom? Chama a atenção de vocês, deixa eu aqui só mudar para não marcar, né? Olhem só que nessa criança, ela foi retirada de um artigo e que nós temos a criança inicialmente com tumor, né, mais pronunciado, e depois, diante do tratamento, né, de quimioterapia, a gente consegue perceber o retorno, né? Eu ainda consigo, lógico, a gente ainda vai verificar nesse indivíduo a presença do tumor, mas como que ela consegue, né, retomar uma configuração até mesmo de face, como que é importante a identificação, o tratamento, né? E aqui a gente leva muito em consideração, porque como ele cresce relativamente rápido e a situação era bastante pronunciada, é tendencioso das pessoas quererem procurar, né, uma atenção médica para avaliar e para cuidar. Mas é fundamental que as pessoas tenham acesso ao tratamento, né? Não só na identificação, mas que estão mais precoce possível possa realizar o tratamento, porque aí a gente consegue verificar além de tudo, né, do melhor prognóstico, porque não é só uma característica estética, mas é imaginar que essa criança tem a possibilidade de cura, como também, lógico, não deixa de interferir essa alteração e esse crescimento exagerado interfere muito, né? Na própria imagem da pessoa, dela, do bem-estar dela, né? O tanto que isso não compromete socialmente, né? Lógico, a gente não fica aqui associado a características externas, mas é lógico que quando eu começo a ter deformidade, isso interfere, né? E saúde é o perfeito bem-estar físico, social e mental. Então, é um conjunto também, é muito importante ser destacado, tá? Mas esse não é o único caso, o único exemplo de situação tumoral que recebe um nome do pesquisador que identificou, não. Tem o sarcoma de Kaposi, e aí eu chamo a atenção de vocês, reparem, na hora que eu falo sarcoma de Kaposi, tumor de Wilms, ou próprio linfoma de Burkitt, né, que é o que a gente viu aqui anteriormente, só pelo nome eu não consigo necessariamente saber maiores referências em relação àquela situação tumoral, né? Por isso que essa menção ao nome do pesquisador, ela deveria ser de fato evitada. Só para vocês terem aqui, lógico, o tumor de Wilms, de acordo com as imagens, fica fácil da gente perceber, é uma situação tumoral maligna nos rins, né? Que é o desenvolvimento da massa tumoral na estrutura renal, mas o sarcoma de Kaposi, ele é uma situação tumoral nos vasos sanguíneos, tá? Não sei se vocês se recordam, aliás,
vários de vocês não, porque vários de vocês não eram nem nascidos nessa época. No final da década de 80, quando se teve, né, o advento do HIV, onde tudo era uma grande novidade, onde a gente realmente ficou sem saber direito, né, sobre aquele vírus, o que ele podia promover, enfim. Era muito tendencioso a gente observar logo no início indivíduos HIV positivos com várias manchas pelo corpo, no quadro mais evoluído, né? Que isso era muito presente naquela época. Mas por quê? Você fala assim, nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque, diante da baixa imunológica, né, que o vírus promove, o indivíduo fica mais susceptível a vários processos infecciosos, inflamatórios, vários agentes patogênicos, né? Inclusive, possa incidir sobre o próprio câncer. Então, aqueles indivíduos, eles apresentavam, às vezes, naquela época, algumas imagens cheias de manchas, né? Escuras pela pele, que nada mais era do que sarcoma de Kaposi, tá? Então, só para a gente fazer essa menção, talvez alguns de vocês se recordam, já tenha visto também ali na literatura, em algum programa, né? Que retrate ali da época, mas isso só para a gente fazer essa menção, tá bom? Como eu falei com vocês, não é para decoreba, é para ilustração, só para a gente ter aquela noção, né? Daquela nomenclatura de benigno, maligno e com, né, aquela menção do, quer seja, o sufixo. Oh, perdão, deixa eu ver que era isso aqui, ó. Isso. O sufixo oma ou sarcoma, tá? Então, só para vocês terem aí como observação, até mesmo como motivo, né? De caso haja necessidade de observar a nomenclatura, tá bom? Bem, aqui, de uma maneira geral, em termos de incidência, o câncer é considerado a segunda principal causa de morte no mundo, tá? Vias normais, né? Não sei como que as coisas estão nesse momento, mas de uma maneira geral, por que o câncer é a segunda? Porque a primeira são problemas cardiovasculares, tá? Então, depois das doenças cardiovasculares, o câncer realmente é o que mais mata no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos cerca de 576 mil novos casos, 576 mil novos diagnósticos por ano, tá? Então, é muito importante a gente destacar isso, a incidência, né? A presença desses diagnósticos, como eu falei no iniciozinho aqui hoje, como que a gente vê de uma maneira geral, que às vezes a gente dá essa noção, né? Essa sensação de que estão tendo mais casos, mas não, é um conjunto de fatores. Sim, de características ambientais, porque a gente também não facilita, né? Mas também a gente tem vivido mais, né? E isso, logicamente, o envelhecer, poder viver mais, me faz também ter a possibilidade de envelhecer e, consequentemente, algumas coisas aflorarem, algumas coisas serem diagnosticadas. E, por outro lado, também o próprio diagnóstico, o próprio acesso, por mais que nós ainda a gente consegue verificar que nós temos as nossas mazelas, o acesso à saúde ainda não é para todos, a gente sabe, mas é inquestionável quando a gente olha décadas passadas que de alguma forma, né, ainda é melhor do que já foi. Então, acaba que isso também possibilitando os diagnósticos, tá? Bem, eu vou fazer o seguinte, faltam aqui 15 minutinhos para a gente finalizar, e vocês estão muito caladinhos, eu quero realmente dar uma cutucadinha aí, quero ouvir a voz de vocês, quero dar a vocês a oportunidade de participar e de perguntar. Eu vou colocar esse slide como ponto final, para a semana que vem a gente dar continuidade ao nosso assunto, mas agora eu vou colocar umas perguntinhas, tá? Para não ser cansativo, porque é muito ruim eu só falando aqui e vocês caladinhos, tá? Não vou ficar, eu vou tirar aqui, ó, eu vou pôr na parte do slide das perguntas, que não são muitas, não, mas só para dar a gente a oportunidade de vocês
perguntarem, me responderem, tá? Então, só um minutinho aqui que não vou ficar passando os slides aqui, não, se eu também queimo as minhas imagens. E descartar, espera aí. Eu tirei mesmo, tá bom? Eu tirei, espera aí. Aqui. Vou colocar só um minutinho. Que aí, quem sabe eu dou uma cutucada em vocês e eu ouço a voz. Eu quero que vocês participem. Bem, não são muitas, não, vocês vão ver, mas, por favor, eu vou colocar as perguntinhas aqui. Vou dar um tempo, eu peço a vocês de início, não respondam, não. Deem oportunidade para o colega de parar para pensar, tá? E na hora que puder dar a resposta, eu falo, tá bom? Então, olha só, primeira perguntinha. A seguir, são descritas afirmativas relacionadas a tumor maligno, exceto uma afirmativa. Qual é a que não se refere a tumor maligno? Leia aí bonitinho, tá? Observe. Eu já vou perguntar, não fala agora não. Não fala agora não. Espera só um minutinho, por favor. Deixa o colega ler. Quem já sabe a resposta? Letra E. Letra E. Letra E, Luciene. Isso mesmo, certinho. Letra E. Isso. Olhem só. Letra E. Por quê? Tumor maligno. Né? Tumor maligno. Realmente, as células apresentam crescimento desordenado em comum, é verdade. As células são capazes de invadir tecidos e órgãos, nós vimos que sim. As células são agressivas, né? A característica. Ocorre a formação de tumores. Agora, células multiplicam-se vagarosamente e assemelham-se ao tecido original? Não. É característico do tecido do tumor maligno serem células, né, completamente distintas, aquele ambiente genético, né, já completamente alterado, que sofreu mutação. Se observa aquelas células agora, são completamente distintas do tecido original. Então, tá certinho, isso mesmo, letra E. Próxima pergunta, vou colocar, só leiam com calma, por favor, por enquanto não respondam. Em tumores malignos, são observadas células que possuem capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. Ok, essa capacidade é reconhecida como? É rapidinha, mas pensa aí, não fala agora não, espera só um momentinho. Por favor, tem som, tem rádio, por gentileza, para não atrapalhar. Que letra que é de resposta? Quem quer responder? Letra D, Lu. Letra D de metástase. Isso, gente. Letra D, metástase, né? Quando ele evade aquilo que nós mostramos, quando ele vai, inclusive, ter a possibilidade de formar tumores secundários, na verdade, ocorre uma metástase, né? É tudo aquilo que, na verdade, a gente fica na tentativa de não identificar, né? Que é justamente a ocorrência de metástase. Isso mesmo. Próxima pergunta, por favor. Quando falamos em câncer, pensamos em uma única doença.
Entretanto, o termo é utilizado para definir um conjunto de mais de 100 doenças. É aquilo que eu comentei com vocês, né? A gente fala de câncer, a gente fala de uma maneira geral, mas na verdade, cada situação tumoral maligna em uma região específica é uma doença diferenciada, né? Todas as enfermidades apresentam em comum o fato de, ou seja, o que é que existe em comum à situação de câncer? Leiam e não respondam, tá? Por favor. Aguardem um pouquinho. O que existe em comum a todas elas? O que no câncer de fato existe? Não respondam. Espera só um minutinho. Alguém quer falar? Quem é que quer? Letra D. Isso, Letra Thaís. D de dado? Ei, Thaís. Arthur Ei, também eu vi bom que estava dia. aqui do jeito. Sabrina. Isso, gente. Muito bem. Letra D de dado. O que é a D de dado? Olha só. O que tem em comum, né? Ou seja, a gente destaca câncer, né? Tem um comum fato de apresentarem células com crescimento desordenado. Isso aqui é chave, né? Isso está lá no início, quando a gente apresentou, né, o conceito de tumor maligno, tá bom? Não é só ela ser maior ou não é só ela ser menor, né? Aliás, nem vou colocar o V ali, não, senão parece que eu estou concordando. Deixa eu tirar aqui. Não é o fato delas serem maiores, não é o fato delas serem menores, não é o fato delas apresentarem uma divisão padrão, isso na verdade são características de todas as células, né? E apresentar células que não sofrem de divisão celular, não, o que a gente viu é que elas sofrem de divisão celular é intenso, né? Então, o que elas têm em comum é justamente o fato de apresentarem células com crescimento desordenado, né? Sofrendo muita divisão celular, dar origem muito a novas células, né? Idênticas a ela, no sentido de serem completamente diferentes das células iniciais, né? Infelizmente, isso é uma capacidade que elas possuem, né? Eu falo infelizmente porque é isso que faz a formação do tumor. É isso que faz com que essa situação, inclusive, possa ser invasiva, possa invadir outros ambientes, e é por isso que é tão importante o diagnóstico mais precoce possível, porque aí eu consigo, né, limitar essa característica, né, começar a ter o tratamento com a química, com a rádio, coisa que a gente vai ver mais adiante, mas justamente tentar dar um limite, né, a essa situação, que se não houver tratamento, ela vai crescer-se de uma maneira desordenada, abrupta, invadindo tecidos e gerando prejuízos fisiológicos, tá? Muito bem. Próxima pergunta. Peço a vocês. Deixa eu ver aqui. Sob certas circunstâncias, as células podem passar a se dividir de forma anormal e descontrolada. Ok. Essa multiplicação anômala dá origem a uma massa tumoral que pode invadir estruturas além daquelas que se originou. Em relação a esse assunto, analise as proposições abaixo. Ah, se não me engano, essa daqui? Isso. Mas para facilitar, vamos fazer o seguinte: verifiquem primeiro se essas três frases, se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Vê se elas são verdadeiras ou falsas, porque aí na hora que eu passar a gente consegue verificar qual que é a questão, tá bom? Leiam aqui com calma, não falem nada não, que já já eu vou perguntar a vocês.
Vejamos, olhem só. Primeira frase, a gente fala junto para vocês, para a gente poder ir raciocinando. Células tumorais malignas podem se disseminar por todo o corpo do indivíduo através da corrente sanguínea ou sistema linfático. Isso é possível? Seria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Concordo, Verdadeiro? isso mesmo. Deixa eu só mudar aqui e vou colocar em vermelho. Concordo com vocês, verdadeiro, né? A gente viu que as vias de disseminação são a hematogênica, que são vasos sanguíneos, o linfático, existe também a possibilidade das cavidades, mas como aqui não está falando nada que é exclusivo, isso aqui está tudo verdadeiro, tá certinho, tá? Bem, tumores malignos são em geral invasivos e infiltrativos, destruindo os tecidos normais subjacentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Concordo, isso mesmo. Quem está respondendo, perdão? Alexandra. E Alexandra, é verdadeiro, viu? E aí, tudo bem com você, Alexandra? Mais ou menos. Meu pai, que Deus abençoe, viu? Amém. Bem, radiação solar em excesso, exposição a radiações ionizantes e tabaco podem ser considerados fatores de riscos para o surgimento do câncer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso. Na verdade, a gente vai até falar um pouco mais disso, acho que semana que vem, mas na própria conversa hoje, são situações que a gente sabe, né? Então, na verdade, olhem só, nós analisamos todas as 3 frases sejam verdadeiras. Então, aqui estão corretas, bem, 1, 2 e 3, né? A gente já tinha analisado anteriormente. Diante aqui uma questão, a gente marcaria que todas as 3 são verdadeiras, tá bom? Bem, deixa eu ver se tem mais. Tem mais essa daqui. Essa daqui, inclusive, ela é meio de nomenclatura. Não sei se vocês vão ter maior ou menor dificuldade, mas de qualquer forma eu deixei aqui, porque aí eu vou destacar para vocês, e é bom porque para vocês recordarem, tá bom? Olhem só. São neoplasias benignas e malignas, de origem epitelial. Então, aqui, além de identificar se é benigno ou maligno, né? Que ela ainda tem origem epitelial. Essa aqui eu vou fazer em conjunto com vocês, porque, né, tem a ver com a nomenclatura, para não virar pegadinha. Reparem aqui, né? Primeiro, colocar benigna. Benigna, melanoma não é benigno. Lembra que é tumor maligno? Que é aquele dos melanócitos? Então, essa daqui já não é. Então, deixa eu primeiro aqui pegar uma vermelhinha, uma caneta vermelha, que eu vou riscar aqui para vocês verem. Primeiro, melanoma não é, porque ele é um tumor maligno, tá? Papiloma, ele é benigno, tá? Adenoma também é benigno, mas ele não é epitelial, ele é glandular. Lembram do adenoma da glândula mamária? Então, ele é glandular, tá? Papiloma e papiloma que todos dois são benignos e são epiteliais. E aqui aparece adenoma de novo. Então, também não é, porque ele é glandular. Qual que é maligno, tá? Bem, se observar, carcinoma e sarcoma, eles são situações malignas, sim. Mas o sarcoma é justamente, se vocês se recordarem, ele apareceu logo no iniciozinho, inclusive tinha um corpo, e eu identifiquei a vocês que situação maligna de órgãos internos, de tecido mesenquimal, tá? Ao passo que carcinoma é tumor maligno de origem epitelial. Então, o que é o que o autor me pediu aqui? Olha, nessa pergunta, de origem epitelial. Primeiro, eu identifiquei que era benigno ou maligno. Tirei primeiro aquelas questões que eram mais fáceis, né? De eu identificar que tinha erro, para depois identificar aqui. Então, nessa questão, a resposta, eu até fiz junto, perdão, não é borracha que eu quero, não. Porque eu falei que eu não vou ficar em termos de decoreba, em termos de nomenclatura. E ao mesmo tempo eu pus essa questão, porque
vocês às vezes possam ser observados aí em situações até mesmo externas, então para a gente tentar, né, na medida do possível, conseguir identificar, principalmente esses que sejam mais clássicos, tá? Até mesmo para a gente poder fixar. Bem, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, tá? Então, olhem só, eu finalizei aqui, tá? E deu tempo certinho. Por favor, estudem. Semana que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, né? Tem até um videozinho também. Eu vou colocar para vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um minutinho, que eu quero ver a carinha de vocês, tá? Ó, descartar. Eu quero ver a carinha de vocês. Então, quem puder aí, ó, abre o vídeo, deixa eu matar a saudade de vocês. Quanto tempo, meu povo, a Alessandra, a Cássia, eu vejo. Oi, Cássia, ei, Alessandra, ei, Daiane. Ei, que coisa boa ver-los. Quanto tempo. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Cadê o pessoal? Não colocaram longo, não? Os meninos, smoking. Cadê os meninos? Cadê os rapazes? Ah, não. Ô, gente, nós mulheres sempre somos assim, espetáculo. A gente não foge da raia, não. Cadê os rapazes? Cadê o Arthur Zeferino? Faz favor, aparecer aqui, deixa eu te ver. Eu acho que os meninos ficam tímidos ao aparecer. Os meninos ficam tímidos. Ficam sim, Alessandra. É a maior resistência. O Igor vai entrar, olha. O Igor tá de bigodinho. O Igor? Sério, Cássia? Tá. Então deixa eu ver, Igor. Aqui, ó, tá. Deixa eu ver. Aparece, Igor. Deixa eu ver. Ó, o Mussa sumiu. Ô, gente, não some não. Vem cá, ó. Gente, quero chamar a atenção. Primeiro, fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, né? Saúde para todos vocês aí. Daiane, fala, por favor, manda o recado para minha vizinha Brenda, tá? Senti falta dela aqui hoje, tá? Eu sei que ela tá aqui perto, ela tá aqui adiante. O João entrou. Mas fala com ela que sente falta dela aqui hoje. Igor apareceu, só aparece aqui o nome do Igor, e ele não aparece de jeito nenhum. Deixa eu ver o seu bigode, Igor. Parece aí, coragem. Enfim. Bigodinho. Estudem. Não é o João, não é o Igor, não é aquele salário que tá de bigode. Não, porque eu pensei que você estava tampando, João. Estudem. Semana que vem eu vou fazer mais perguntas para vocês participarem, porque eu acho que vocês estão caladinhos demais da conta, tá? Cadê meus meninos do primeiro período também? Não vão abrir aqui para mim, não? Deixa eu ver vocês. Cadê vocês? Abrem aqui, deixa eu ver-los. Você tá me ouvindo? Hã? Tá me ouvindo? Ouvindo eu estou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai querer o print do desafio nota máxima? Por favor, podem me mandar? Podem mandar, tá? Mas aproveita a sua pergunta, então, para destacar. Não deixe de fazer os estudos dirigidos, me encaminhar por e-mail, por favor. Se atentem com prazo. Não deixe de fazer as atividades do AVA, aquelas de diagnóstico, aquelas de acompanhamento, né? Que é só ir lá e marcar. Não deixem de fazer isso, por favor. Para a gente não acumular nada e já tá tudo no período, né, da realização, para mim também verificar lá se vocês estão fazendo, tá bom? Mas essas do diagnóstico ali do AVA, não precisa me mandar print, não. Esse eu consigo verificar. Inclusive, eu vi que tem muita gente precisando de fazer. Igor! Apareceu, Igor, mas você tem que subir. Assim, eu não vejo o bigode, não, Igor. Só tô vendo a sua região dos olhos. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Aí o Igor apareceu. Luciene, Oi, diga. Pode falar. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. É só pro segundo período. As atividades Não. você entrega até quando? Espera, gente. Espera que eram duas me perguntando. Primeiro, Alessandra, pode falar.
As atividades as atividades para entregar até quando? Dirigir. Até o dia 25. 25 Tá, ok. de maio. Tá bom? Quem mais estava perguntando, por favor? Sou eu, a Bia. Oi, Bia. Pode perguntar, Bia? Só para perguntar que a outra Bia, a Luz, falou do print, mas aí é só para o segundo período mesmo, esse trem de print? Não, é porque o pessoal tem feito o desafio nota máxima e me encaminhado. Se for em relação o seu período não tiver, não precisa se preocupar, não, tá bom? Eu não sei se são para todos os períodos, então não precisa se preocupar, não. O importante, o que é para todo mundo fazer, por favor, não deixar, por gentileza, de fazer as atividades de diagnóstico ali no AVA, que são aquelas perguntinhas que o próprio sistema coloca e que você clica e envia, tá? Porque vale nota ali, o próprio AVA te dá uma nota que é muito importante para nossa disciplina, tá bom? Agora eu vi, Igor. Agora que deu para poder ver, a gente tem que ver. Vocês, por favor, entrem, né? Para a gente poder participar, para poder ver quanto tempo, tá? Então, isso que aí sim, aí é para todo mundo, tá bom? Lu. Oi, diga, quem é que está falando, por favor? Deixa eu te perguntar, nesse desafio nota máxima, quem já conseguiu os pontos para completar? Já faz tempo, e depois nunca mais fez mais nenhum desafio nota máxima. Não vai perder ponto porque não fez depois não, né? Ô, Daiane, não deixa de fazer, porque essa característica das atividades ali no sistema, eles sempre acompanham porque é uma maneira que você tem de fazer, de acompanhar as atividades. Não deixa de fazer, não. Tá bom? Entendi. Tá? Mais alguém? Não? Ó, para a semana que vem, todo mundo de longo e de terno, né? Porque caso contrário, vocês não entram, né? Então, vocês podem caprichar. É fogo, né? Uau, professor, não vou que eu tô descabelado. Gente, a gente aparece de qualquer jeito. Não arruma Não meu precisa se cabelo ali preocupar, ainda. não. Não é? Ó, fiquem com Deus. Aos meus meninos de primeiro período, até sexta-feira. Viu? Até sexta, fiquem com Deus, se cuidem. Todos vocês fiquem com Deus, gente. Se cuidem, saúde, estudem, tá bom? Beijo, não se esqueçam das nossas atividades. Beijão para vocês, para todos. Até Até mais. Até mais, se cuidem, saúde.